Receita Federal lançou, né, um detalhamento aí sobre como será a aplicação da retenção em 10% dos lucros e dividendos acima de R$50 mil, distribuídos pelas empresas a uma mesma pessoa física residente no Brasil e sobre qualquer valor remetido à pessoa física ou jurídica no exterior. A tributação foi criada junto com a lei que aumentou a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil por mês. Essa tributação desperta dúvidas de tributaristas e de empresas que buscam formas, né, de remunerar os seus acionistas sem precisar reter o imposto de renda a partir de janeiro de 2026. E para nos tirar todas essas dúvidas aí de como que fica agora a isenção de dividendos, eu converso com o Alan Cândido, que é sócio, né, do Cândido Martins Cuquier e juiz também do Tribunal de Impostos e Taxas. Meu querido, boa tarde para você. Antes de mais nada, muito Feliz Natal para você, preparativos aí provavelmente para essa véspera de Natal. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Oi, Débora, obrigado. Obrigado mais uma vez aqui participar. Sim, estamos aí na véspera de Natal, um pouco diferente aí a nossa conversa hoje, né? Exato. Mas olha, bom, vamos lá. A Receita Federal divulgou perguntas e respostas, né, para tentar esclarecer essa nova tributação de dividendos, alta renda. Qual foi, na sua avaliação, Alami, o principal ponto de confusão, né, até então dos contribuintes? Né? O que mais tem causado realmente uma convergência agora nesse momento em relação ao que vai mudar a partir de 2026? Bom, primeiro, fazia muito tempo que eu não vi uma correria de final de ano em relação a temas tributários, né? Então, estou vivendo aqui a época das medidas provisórias que nós tínhamos editadas logo no final do ano e uma correria para tentar organizar a vida para o começo do ano. Então, a gente está aí nesse sentido, nesse momento aqui. E eu acho que os dois pontos, né, respondendo a sua pergunta, os dois principais pontos que têm gerado muita dúvida, muita confusão, estão relacionados, à capitalização dos lucros e dois, os pagamentos aos sócios estrangeiros. A Receita Federal, nessa edição, nesse esclarecimento que ela trouxe aí nessas perguntas e respostas, ela traz uma posição bastante controversa em relação a esses dois temas, porque ela exige que a capitalização seja feita esse ano ainda, e em relação aos pagamentos aos estrangeiros, ela travou uma data que é 31 de dezembro de 28, como sendo a data limite para os estrangeiros receberem. Por que esses dois temas são bastante controversos? Porque a leitura que nós, tributaristas, fazemos da norma, especificamente, diferente do que a Receita apresentou, é que a capitalização poderia realizar depois, né? Se o meu lucro ele foi preservado até o pagamento dele até 28, e isso é um crédito, esse crédito poderia ser utilizado na capitalização em data posterior. E ela travou esse limite, e esse limite não tem na lei. Então, a gente vai ver muita discussão sobre esse tema no judiciário, certamente, para aqueles contribuintes que não conseguiram fazer essa capitalização, seja porque não tinha informação, seja porque não tinha a certeza de que teria o dinheiro suficiente para fazer os pagamentos. Então, a gente vai ter bastante discussão nesse sentido. E em relação ao estrangeiro, quando a Receita vem e crava essa data de dezembro de 28, como sendo a data limite para ser feito o pagamento ao sócio estrangeiro, ela também traz uma inovação que também não tem na lei. A lei ela trouxe essa previsão de pagamento até dezembro de 28, único e exclusivamente para as pessoas físicas residentes no Brasil. Então, ela fez uma interpretação bastante polêmica, né? Porque na visão nossa aqui de praticantes aqui do direito tributário, estudiosos e tudo mais, a gente não vê ali esse limite na lei. Esse limite tem uma diferença quando você aplica as regras para pessoa física residente no Brasil e para sócio estrangeiro, pessoa física ou pessoa jurídica, você não tem essa limitação. Então, essas duas interpretações, elas vão trazer bastante discussão no judiciário. Além
de uma discussão que já está existindo, mas aí não é da Receita em si, mas sim da limitação que a lei trouxe para que você aprovasse os lucros esse ano. E nenhuma empresa consegue aprovar 100% do lucro fechado em 31 de dezembro de 25, há tempo de você aprovar, ter o número, aprovar, deliberar o pagamento e realizar o pagamento. Então, essa extensão do prazo que o Conselho de Contabilistas, né, Regional de Contabilistas e toda essa discussão que existe em relação à aplicação da regra societária, já tem, inclusive, algumas decisões aí saindo, garantindo o direito do contribuinte realizar o levantamento, a apuração desses valores até 31 de dezembro, e para isso eles precisam de um prazo para fazer essa avaliação. Então, essas são as discussões polêmicas que nós temos em relação a essa nova regra, que a gente já tem algumas discussões no judiciário e certamente teremos mais em relação aos outros dois temas que eu mencionei antes. Uhum. Agora, Alami, existia já desde quando, né, começou essa pauta a ser discutida, uma grande preocupação sobre bitributação. Existe risco de bitributação entre imposto pago na pessoa jurídica e o novo imposto incidente sobre dividendos na pessoa física? Ou o modelo foi realmente desenhado para evitar isso? Existe uma brecha ou não? Qual que é a avaliação que você faz? Para a gente ter bitributação, Débora, a gente precisa ter os elementos coincidentes. E tem um elemento aqui que não é coincidente, que é o sujeito passivo, né? O sujeito passivo é o sujeito que contribui com o imposto. A pessoa jurídica que apura o lucro, ela é o sujeito passivo desse pagamento do lucro da atividade dela. Quando você tem a tributação do imposto de renda da renda mínima, você tem um outro sujeito passivo que é a pessoa física. Então, são sujeitos passivos diferentes. Então, você discutir bitributação com essa diferenciação entre quem é responsável pelo pagamento do tributo, você elimina essa discussão de bitributação. Então, parece sim, né, porque a renda que está vindo para o sócio, ela é oriunda da atividade explorada pela pessoa jurídica, mas não tem, né? Você não tem aqui uma bitributação na medida em que você tem pessoas diferentes recolhendo o tributo em razão de situações diferentes. A pessoa física recolhe sobre a renda que ela recebe e a pessoa jurídica recolhe o imposto de renda sobre a atividade que ela exerce. Então, é diferente aqui. Alami, essa nova sistemática aproxima o Brasil de realidades internacionais, de modelos internacionais de tributação de renda e patrimônio, ou a gente ainda tem muito a evoluir em relação a isso? Eu te pergunto isso porque, obviamente, que, né, diante de toda essa discussão do caminho até chegar aqui, muito já foi se falado sobre distorção tributária, sobre questão de justiça tributária. A gente sabe que tem outros países que também estão com essa pauta em andamento da tributação de dividendos. O Brasil não seria o único nesse momento, mas até que ponto a gente realmente agora se iguala ou a gente precisa ainda evoluir aos padrões internacionais? Eu acho que nós estamos no caminho certo, Débora. A gente tem uma estrada aqui bem longa. O ideal é que o nosso sistema tributário tenha uma tributação sobre a renda mais normalizada e de alguma forma mais gente pagando o imposto sobre a renda. Então, esse imposto de renda mínimo de 10% acima de um determinado valor, que é 1.200.000 por ano, você traz sim uma visão um pouco melhor sobre o sistema tributário. Qual é a preocupação que nós temos, né? Nós que estamos envolvidos nessas discussões, conhecemos aí as regras dos países desenvolvidos. A grande preocupação é que a gente precisa de uma carga tributária menor no consumo e na produção. Para a nossa economia evoluir e ficar nos patamares de países desenvolvidos, a gente precisa ter essa baixa da tributação. E é onde que tem a maior preocupação quando a gente vê os tetos dos novos tributos, né, CBS, IBS,
na casa dos 28%. Tudo isso vai ser verificado ao longo desses próximos 10 anos, mas a gente precisa ter uma carga fiscal bem menor do que nós temos hoje na produção e no consumo. Se a gente conseguir atingir esse objetivo, onde a carga tributária das empresas, toda a aplicação dessa regra diminuindo, a gente vai ter um incentivo à nossa economia e aí a gente vai ver o reflexo disso no imposto de renda das pessoas físicas. De alguma forma, esse é o sistema tributário mais evoluído. A gente tem aí 10 anos para tentar adaptar e adequar a esse racional dessa carga fiscal menor no IBS-CBS e um imposto de renda maior. Tem alguns temas que ainda não vieram para serem discutidos e votados no Congresso, como por exemplo, a carga tributária sobre a folha. A gente tem, e nem sobre o imposto de renda da pessoa jurídica, né? Esses dois temas, eles são bastante relevantes na hora que a gente combina as regras do consumo, imposto de renda pessoa física, falta pessoa jurídica e folha. Se a gente conseguir dar esses próximos passos e a gente efetivamente tiver uma carga fiscal no consumo menor, certamente a gente está se aproximando dos países desenvolvidos. Perfeito. Quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos com Alan Cândido, sócio do Cândido Martins Coquieres, juiz também do Tribunal de Impostos e Taxas. Muito obrigada, querido. Um ótimo restante de quarta-feira para você e até uma próxima. Foi um prazer. Feliz Natal a todos aí. Até mais.